brasileira. Vamos falar do presidente Lula, da agenda dele, que foi à Argentina, agora ao Uruguai. A ideia da criação da moeda única é o assunto desta última semana. E para conversar sobre isso, a gente conversa com a economista Patrícia Krause. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada. Perfeito. A gente já começa perguntando para você, Patrícia, qual que é os aspectos positivos e negativos para a criação dessa moeda, né? A gente sabe que muita gente está com dúvida, tem se perguntado se essa é uma medida, é uma moeda que funcionaria mesmo entre os dois países. Conta para a gente se seria positivo ou negativo na sua análise. Isso realmente tem gerado muita notícia essa semana, né? Inicialmente, o que foi ventilado é que seria uma moeda única, né? O que seria como um modelo tipo o euro, mas isso não é verdade, isso foi logo desmentido, né? Não faria sentido, a gente tem situações macroeconômicas bastante distintas, né? A questão da inflação, a taxa de juros diferentes, enfim, uma infinidade de fatores. Então, a gente está falando mais de uma moeda comum, que seria uma moeda para transações comerciais, né? Então, em relação aos possíveis prós dessa moeda em comum, eu diria que poderia ser uma redução de custos, já que você não teria, por exemplo, a necessidade de uma conversão para o dólar, então não teria a questão do spread cambial, poderia ter essa redução, né? Além disso, a gente sabe que a Argentina tem reservas internacionais muito limitadas, então a gente tem tido, os exportadores brasileiros cada vez mais encontram dificuldades por conta de um acesso mais difícil ao mercado de câmbio pelas empresas na Argentina, para acessar o mercado oficial do Banco Central, né? Então, cada vez com prazos maiores, com maiores restrições, então isso ajudaria nesse sentido. E também para tentar fomentar o comércio, dado que a gente viu que as exportações do Brasil para a Argentina foram caindo nos últimos anos, a China ganhou participação, até porque eles utilizam um swap cambial, que isso pode ter facilitado também esse comércio. Agora, os pontos contra. Acho que, primeiramente, essa é uma discussão inicial, embora tenha dado bastante evidência, essa discussão de moeda comum, isso não é uma discussão nova, né? Além disso, foi um memorando de entendimento para começar um estudo. A gente tem que lembrar também que eles têm eleições presidenciais em outubro, então a gente não sabe como é que vai ficar após esse período também, então uma possível mudança de governo, isso também pode mudar a questão da prioridade. Além disso, a questão do lastro da moeda também, a gente não tem uma clareza de qual seria esse lastro para essa moeda comum, né? Então, acho que isso é um ponto importante para saber qual seria esse risco. E, por fim, eu diria também se isso é uma prioridade nesse momento para o governo, diante de, enfim, acho que o mercado e todos mais querem saber outros dados da economia doméstica, como a situação fiscal, a âncora fiscal, e se, de fato, seria esse o momento da prioridade a esse assunto. Patrícia, a gente já fala mais sobre esse assunto, aliás, tem muitos desdobramentos para a gente conversar sobre isso, né? Quais são os impactos nos dois países. Mas antes disso, o presidente Lula participou da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Argentina. A repórter Luciana Verdolin traz as informações. Olha, a reunião da cúpula da CELAC dos países latino-americanos e caribenhos teve como principal mensagem a necessidade da integração regional. Tanto o presidente Lula quanto o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defenderam a necessidade de usar a união de forças como uma estratégia de desenvolvimento e de redução da desigualdade. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana. A diversidade de raças, origens e credos. A história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade. O presidente brasileiro ainda defendeu a necessidade de uma reunião de cúpula dos países que formam a Amazônia, também como forma de discutir de forma conjunta e integrada a proteção, a preservação da floresta. A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia.
Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA. O Brasil apresentou recentemente a candidatura da cidade de Belém, no Pará, para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância de preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima. O presidente brasileiro, depois de Buenos Aires, segue para Montevidéu, no Uruguai, onde tem encontro com o presidente daquele país e também com o ex-presidente Pepe Mujica. De Brasília, Luciana Verdolim. Patrícia, volta aqui com a gente para a gente falar também sobre essa participação de Lula nesse encontro aí da CELAC. A gente sabe que os países aí, Brasil e Argentina, Lula e também o presidente da Argentina, estão criando esse laço aí, parecem até amigos, mas na prática não funciona muito bem assim, são mais aliados do que amigos. Quero que você comente sobre esse aspecto, sobre esses ideais tão parecidos e também a sua análise em relação à participação dele na CELAC. Acho que, de fato, tive uma aproximação entre os governos após uma relação que estava mais complicada no passado e tentar aumentar esse comércio. Eu acho que haver como será feito, mas, de certa forma, é importante. Claro, é um parceiro comercial importante, então é bom você ter uma boa relação. Eu acho que um ponto importante que deveria ser discutido, acho que ver o fortalecimento desse momento, tentativa de fortalecimento novamente do Mercosul, mas eu acho que, além do fortalecimento do Mercosul em si, deveria discutir sobre o comércio também com outras regiões. Acho que isso é um ponto que precisa ser explorado mais e que não é o ponto nesse momento, não tem sido explorado tanto. Perfeito. Patrícia, vamos falar mais sobre essa agenda de Lula. A gente vai a Brasília com a Luciana Verdolim para saber quais são os compromissos do presidente Lula no Uruguai e da comitiva brasileira. Luciana, bom dia a você, conta pra gente. Oi, Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, tem encontro com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, lá inclusive em Montevidéu, para discutir a problemática envolvendo essa intenção do Uruguai de fechar um acordo de livre comércio com a China. Ele está muito empenhado, fez questão de fazer críticas durante a reunião da CELAC lá em Buenos Aires ao protecionismo do Mercosul e disse que espera, e se tiver outras propostas melhores para o Uruguai, ele aceita negociar para não fechar o acordo com os chineses. Qual que é a grande preocupação dos países que formam o Mercosul? É que um acordo de livre comércio do Uruguai com a China pode significar aí uma enxurrada de produtos chineses baratos em território uruguaio. O que é um acordo de livre comércio? É um acordo que prevê a eliminação de taxas, eliminação de limites e impostos para importação de produtos, o que, segundo os outros países do Mercosul, principalmente Brasil e Argentina, deveria ser uma questão negociada com todos os países do bloco econômico. O Uruguai está se mostrando aí insatisfeito com o Mercosul. Ontem, o presidente daquele país até brincou dizendo que hoje o Mercosul é a 5ª região mais protecionista do mundo e que, por conta disso, é preciso rediscutir essa relação entre os países. Não há expectativa aí, pelo menos por enquanto, de uma formalização de um acordo de livre comércio dos demais países com a China. O Mercosul negocia um tratado de livre comércio com a União Europeia, mas essa discussão, apesar de já ter dado avanços bastante significativos quando foi aprovada pelos europeus, esbarra na resistência de vários países do bloco econômico. Então, essa discussão entrou em banho-maria já há um certo tempo, não há uma sinalização de que vá avançar. Por isso, esse encontro de Lula com o presidente do Uruguai está sendo aguardado com tanta ansiedade. E o presidente do Uruguai, inclusive, está fazendo críticas ao tom
do discurso dos demais presidentes na reunião da CELAC, que foi a reunião de cúpula dos países latino-americanos e caribenhos. Ele disse o seguinte, que não dá para ser um grupo de amigos, um grupo ideológico de amigos, a CELAC, que apesar do entendimento dos discursos que se viu ontem, a democracia não é uma exclusividade da esquerda. Ele, que é de centro-direita, faz questão de ressaltar que é preciso sim discutir, mas deixar a ideologia de lado, porque não são só os partidos, né, os representantes da esquerda que defendem a democracia como um todo. Expectativa aí de uma reunião bastante tensa. A discussão vai se dar hoje em Montevidéu, mas o próprio Ministério das Relações Exteriores acredita que apenas essa reunião do presidente brasileiro com o presidente uruguaio não vai ser suficiente para resolver todo o mal-estar, toda essa questão. Então, as negociações diplomáticas e também entre as equipes comerciais e equipes econômicas de todos os países do bloco econômico devem continuar a discutir essa questão. São muitos assuntos, né, Lu? Muitas tratativas. A gente continua acompanhando aqui da Jovem Pan. Muito obrigada, Lu. Até mais. E a gente volta agora com a nossa analista aí de política, de economia, aliás, Patrícia Krause. Patrícia, vamos voltar a falar sobre essa agenda de Lula na América do Sul. A gente viu o Lula na Argentina, agora no Uruguai. Vamos falar sobre a importância desses dois países e quero que você comente também essa importância em relação a ele ter escolhido, primeiramente, esses países vizinhos e não ter escolhido, por exemplo, os Estados Unidos, né? Isso acaba colocando os Estados Unidos ali em uma pequena desvantagem para o Brasil em relação à potência toda que os americanos têm? Não, eu acho que não foi uma coisa tão estratégica assim. Acho que em outra ocasião também terá uma visita. Eu acho que então, provavelmente também para mostrar até por uma política que tinha mais distanciamento entre o Brasil e a Argentina durante o último governo, talvez tenha dado uma prioridade para mostrar esses laços. A gente tem a proximidade também, o fato de ser nossos vizinhos, então talvez por isso, não por algum outro motivo, em detrimento aos Estados Unidos. Acho que isso porque também não deve levar muito tempo. Acho que também, com certeza, são dois países com uma importância relevante para o Brasil, né? Tanto a Argentina quanto o Uruguai, principalmente a Argentina, mas também o Uruguai. E, enfim, eu acho que hoje também é importante ver como que será essa conversa do Lula com o presidente Lacalle também, porque, de fato, ele tem esse movimento do Uruguai já há algum tempo de tentar um acordo comercial com a China e vai em linha com o que a gente tinha conversado anteriormente, que talvez uma falta de foco em tentar fazer novas alianças por parte do Mercosul, então ele acaba tomando esse protagonismo. Além disso, um questionamento por parte do Uruguai, pelo fato de tanto o Uruguai quanto o Paraguai serem economias menores e com isso poderiam ter algumas assimetrias ali no Mercosul, poderiam ser prejudicados e que o governo brasileiro, assim como a Argentina, pode tentar oferecer algumas medidas como tentar uma maior integração entre as indústrias e então vamos ver, é difícil de dar um palpite sobre qual será o resultado dessa reunião hoje, né? E se vai acabar aí, provavelmente não. São muitas conversas, né, Patrícia? Muitas tratativas. A gente coloca aqui na nossa conversa também o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo, bom dia a você. Valeu pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta para a professora. Professora, a gente sabe que tem aí a volta do Brasil à CELAC e também haverá, provavelmente, uma retomada, digamos assim, da Unasul, né? A gente deve imaginar que nessa nova gestão Lula viveremos uma realidade parecida com as duas primeiras gestões dele, em que o Brasil procurou um protagonismo na região, dentro de determinadas circunstâncias, ou a realidade é outra? A realidade, por exemplo, da presença chinesa, uma maior influência chinesa, de que forma isso impacta essas ambições brasileiras, essas renovadas ambições brasileiras e essa atuação renovada também nesses organismos multilaterais como a CELAC e a Unasul?
Eu acho que não vai voltar a ser exatamente igual ao que era antes, porque é difícil, acho que talvez também aprender de algumas coisas que talvez possam ter dado certo no passado. Eu entendo que a gente tem esse momento na América do Sul, um alinhamento maior entre os governos, né? Uma proximidade maior, então acho que isso, o Brasil também, como a maior economia, novamente deve tentar essa união maior. Acho que na pauta econômica e laços comerciais, novamente, dando um foco maior no Mercosul, embora eu acho que também deveriam tentar incentivar acordos além do Mercosul, né? Então, acho que isso é um ponto inicial, né? Claro que a gente tem que levar em consideração também, acho que um ponto importante aí também é em relação à discussão climática que a gente viu, então acho que com certeza isso é um tema que o Brasil tem sido criticado a respeito disso, e é importante que tenha uma maior união em relação a esse assunto. A gente sabe que de diversos efeitos, né, da mudança climática, a gente sabe que essa é uma discussão importante no mundo, então vejo que isso também vai ganhar importância, mas é claro que a gente tem que considerar o fato da China, a participação que ela acabou ganhando em outros mercados, né, então a gente vê o interesse do Uruguai, a questão da Argentina, que hoje já é o principal fornecedor de importações para a Argentina, e também quando a gente fala sobre o Brasil como financiador também para esses países, né? Então acho que isso a gente precisa de mais detalhes de como será feito, como será o processo, de ter uma maior transparência, de saber também maior as garantias e os ganhos econômicos, né? E ganhos que poderiam trazer para o Brasil. Acho que isso também vai ganhar importância e a gente precisa entender melhor. Volta para cá, Patrícia Krause, para a gente continuar falando, Diogo Schelp também, para a gente falar sobre essa agenda de Lula. Patrícia, quero saber de você, quais são os principais desafios econômicos que Lula deve encontrar aí, que encontrou na Argentina e pode encontrar também em sua visita no Uruguai? Os desejos, os anseios de cada um, né? No caso da Argentina, eu acho que na verdade, principalmente no caso do Uruguai, né? No Uruguai, a gente sabe, então, como a gente mencionou, esses interesses em relação à China, ou de ter maior protagonismo, ou de ter algumas condições especiais por ser uma economia menor em relação ao Mercosul, então equacionar isso nessa relação. E no caso da Argentina, tem o desafio de todas as questões macroeconômicas por lá, né? Os desafios, a questão das reservas, e enfim, como solucionar isso, essa dificuldade em relação ao comércio, né? Até porque a questão da moeda em comum, a gente precisa de mais detalhes e não é uma solução de curto prazo. E, como eu tinha mencionado também, a questão dessa mudança de governo. Também a gente sabe que, quer dizer, uma eleição, né, não estou dizendo que necessariamente terá, mas que enfim, tem eleições, então, né, a gente pode ter uma mudança também para o próximo ano. Diogo Schelp, sua pergunta. Professora, já falamos um pouquinho sobre a questão dos financiamentos externos, as promessas feitas por Lula nesse sentido, o uso novamente do BNDES, mas muito se discute sobre quais seriam realmente os benefícios para o Brasil, né? A gente lembra que os argumentos no passado para esses investimentos externos incluíam, por exemplo, um equilíbrio na balança comercial brasileira, né? Porque você financia uma exportação de serviços, por exemplo, no caso de construtoras, e também a promessa de fazer uma integração física regional, né, por meio de obras de infraestrutura. Mas muitos erros foram cometidos nesse processo nos governos anteriores, né? Num novo modelo de financiamento, para se evitar corrupção, calotes e outros problemas, o que precisaria ser feito para que isso realmente trouxesse benefício para o Brasil? Então, a gente vê, primeiro, a gente não tem muitos detalhes, né, mas a princípio, o primeiro caso que foi ventilado seria de um financiamento com a questão do Vaca Muerta na Argentina, né, que é a região forte em gás de xisto, então, que segundo foi dito, teria benefícios para o Brasil, porque poderia ter exportação, né, que a garantia seria o próprio gás de xisto e que esse gás poderia ser exportado para o Brasil. Então, acho que essa garantia também é questionável, porque a gente precisa ver como que será, a questão regulatória e tudo, né, e de fato está em desenvolvimento, como esse gás chegaria até o Brasil, né, e também qual seria, de fato, o ganho. Com certeza o Brasil é um gás com preço melhor, então poderia ser algo favorável para o Brasil, mas pode também levantar questionamentos como porque também a gente não pode financiar, por exemplo, a construção de gasodutos em relação ao nosso próprio pré-sal aqui, né, que acaba não sendo aproveitado, acaba sendo reinjetado por conta da questão dos gasodutos, da falta de gasodutos. Então, ainda acho que isso pode gerar questionamentos na política e a gente precisa entender melhor como isso ocorreria.
Nós conversamos com a Patrícia Krause, especialista em economia. Valeu, Patrícia, economista aqui que esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada pela sua participação. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.